Hoje é o terceiro passo para o autoconhecimento, que é tão importante nesse caminho de santidade. Só seremos santos se nos conhecermos. Sem nos conhecermos, não conheceremos a Deus verdadeiramente, nos diz Santa Teresa de Jesus. Então vem com a gente, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te ensinar aqui os 4 meios para você adquirir a desconfiança de si mesmo, que é esse terceiro passo do autoconhecimento, tá bom? Vem com a gente, se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aqui, já dá sua curtida aqui no nosso vídeo, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas, para que mais almas sejam alcançadas por essa verdade e possam caminhar para o céu junto conosco. Faça parte também do nosso grupo no Telegram, Pequeno Nada. Seja uma alma pequenina, uma alma que sabe o seu lugar, uma alma que tem buscado a presença de Deus, uma alma que deseja o céu, não para si somente, deseja o céu para o outro, para a sua família, para aqueles que ama. Então vem com a gente, tá bom? O link do nosso grupo Pequeno Nada está aqui na descrição desse vídeo, também o link do nosso Instagram. Então entre em contato com a gente, fique aqui conosco e vamos caminhar para o céu, rumo a Deus, a presença de Deus por toda a eternidade. E o livro hoje que nós vamos usar é o Combate Espiritual. Esse livro, o Combate Espiritual, tá bom? De Lorenzo Scupoli. E nós vamos hoje falar sobre esses 4 meios para adquirir a desconfiança de si mesmo. Já que temos que confiar em Deus, precisamos antes desconfiar de nós. Então vamos aprender isso? São Filipe Neri aprendeu isso muito bem. São Filipe dizia assim: Senhor, não confies em Filipe, porque ele vai te trair. Então São Filipe sabia muito bem quem ele era, e ele dizia nas suas orações: Senhor, não confie em Filipe, porque ele vai te trair. Essa é a realidade de uma pessoa que se conhece bem e que até brinca, né? São Filipe Neri era muito brincalhão, então ele conseguia até fazer disso um humor, uma piada, mas porque ele se conhecia, e se conhecendo, ele desconfiava de si mesmo. Então vamos aprender isso. Vamos lá. Sabemos que a desconfiança é obra da graça de Deus, que Ele concede aos seus amigos, seja por uma santa inspiração, seja por duras provações ou por violentas e quase insuportáveis tentações, ou mesmo por outros meios que não compreendemos, mas também sabemos que Ele espera da nossa parte todo o esforço possível, e por isso proponho 4 meios com os quais, ajudada pelo supremo favor da graça, ajudados por Deus, podemos conseguir essa santa desconfiança. Então, o que é a desconfiança de si? Essa graça de eu não colocar em mim, na minha pessoa, as minhas forças. De eu saber quem eu sou. De eu saber que eu não posso contar comigo mesma. Eu preciso contar sempre com Deus. Eu preciso buscar sempre a graça de Deus. Então aqui tem 4 meios para se adquirir essa santa desconfiança de si. Então vamos para o primeiro meio. O primeiro meio é que consideres o quanto é vil e limitado o teu ser e o quanto é incapaz por si mesmo de merecer entrar no reino dos céus. Então, o primeiro meio aqui é você olhar para você e falar: nossa, por mim mesmo, eu sou incapaz de ir para o céu. Já chegou nessa conclusão? Por mim mesmo, além de eu não merecer, no segundo passo, né? Nós compreendemos que não merecemos nada de Deus, nada da graça de Deus. Então, eu já entendi que eu não mereço nada, irmã. Já entendi. Mas eu sou incapaz do céu. Eu não serei capaz de ir para o céu por mim mesmo. É o primeiro passo aqui da desconfiança. Então, não preciso apoiar em mim, não preciso achar: nossa, eu vou para o céu, eu estou me bastando. Não. Se não for a graça de Deus, eu não serei capaz. Tá bom? Segundo passo. O segundo é que, com fervor e humildade, peças ao Senhor essa virtude, a virtude da desconfiança de si, que é puro dom dele. Então, devemos pedir essa virtude em oração. E para obtê-la, deves primeiro persuadir-te não somente de que não a possuis,
Então, você deve se convencer de que você não possui essa virtude, como também de que não a poderias de forma alguma conquistar por ti mesmo. E assim, deves pedi-la muitas vezes à majestade divina, acreditando com reta fé que o Senhor, em sua bondade, poderá atender-te. E se perseverares nessa esperança por todo o tempo estabelecido pela providência, podes estar certa de que alcançarás. Então, o segundo passo é compreender que eu preciso pedir isso. Se eu sou incapaz por mim, eu preciso pedir isso a Deus e pedir muitas vezes. A minha oração precisa ser uma oração insistente. Irmãos, precisamos ter a oração da viúva. A oração da viúva é a oração insistente. Ela foi no juiz: juiz, me faz um favor aqui para mim, na minha causa. Seja favorável à minha causa. Juiz, faz justiça à minha necessidade, à minha causa. Juiz, olha para essa realidade, olha o que eu tô... Ela ia lá no juiz. Ela ia lá no juiz. Tanto é que chegou um momento que o juiz falou: nossa, eu vou conceder o que você está me pedindo, para você parar, para você me dar sossego. Então, a nossa oração, ela tem que ser uma oração insistente, uma oração que bate na porta de Deus. Deus, eu estou aqui, eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas eu preciso. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu venho e recorro à Tua graça. Senhor, eu necessito do Teu amor. Senhor, eu quero ir para o céu, Senhor, me ajuda a ir para o céu. Senhor, me ajuda a não confiar em mim, a nunca colocar confiança em mim mesmo. Senhor, eu estou pedindo. Esse é o segundo meio para alcançar a desconfiança de si, que é uma virtude. O terceiro meio é cultivar o hábito de desconfiar de ti e dos teus juízos. Ter consciência da tua forte inclinação ao pecado e dos inumeráveis inimigos que te rodeiam, que são mais fortes e astutos do que tu, e que podem transfigurar-se em anjos de luz para enganar-te e iludir-te até mesmo no caminho da virtude. Então, aqui o terceiro meio é eu, além de desconfiar de mim, eu tenho uma consciência tão grande que eu tenho uma inclinação muito forte ao pecado. Irmão, eu sou a mulherzinha torta, né? Havia um homenzinho torto, havia uma mulher torta. Essa mulher sou eu. Essa mulher é você, esse homem é você. Você tem consciência disso? Que você tem uma inclinação para o pecado? Tem gente que fala assim: ah, irmã, eu não tenho relação sexual com meu namorado, não, mas a gente dorme junto. Aí eu penso assim: meu Deus, você confia demais em você mesma. Você já tem uma inclinação para o pecado, você já tem o desejo da carne, você tem a tentação do demônio, você está confiando demais em você. Então, muitas vezes a gente se coloca em situações de perigo porque confiamos demais em nós, a gente se garante, eu me garanto. Então, você tem que parar de se garantir. Então, fuja do pecado, não se garanta, porque, meu irmão, na hora ali da prova, você tem uma inclinação para o pecado, você tem consciência? Se não tem, comece a ter. Você tem um corpo, você tem uma alma que quer o pecado, porque está torta, porque está afastada de Deus. E você tem, além de tudo, a tentação do demônio. Então, Lembra-te, tem consciência dos inumeráveis inimigos que te rodeiam. São mais fortes e mais astutos do que você. Irmão, quando a gente está indo com o fubá, o capeta já fez o angu. Né? Nós mineiros, a gente fala muito isso. Você está vindo com o fubá, eu já fiz o angu. E é assim. A gente está indo com o fubá, o capeta já fez foi o angu. Quantas vezes ele faz angu de caroço na nossa vida, não é assim? Os mineiros, cadê os mineiros aí? É assim que a coisa funciona. Eu acho que eu posso com o demônio. Não, porque eu posso gambelar o capeta, posso nada, irmão. Se não for a graça de Deus para me livrar da tentação do demônio, o demônio vai me fritar na panela e vai me comer de palitinho. É isso que ele vai fazer. Porque ele é mais forte que eu. Ele é um espírito, gente. Ele é um espírito que não dorme nem cochila. Eu durmo, tenho necessidade de comer, tenho uma fragilidade, tenho limitações, sou cheia de miséria, de pecado. E quero competir com o capeta? Se não é a graça de Deus para me defender, se não é o auxílio do céu em meu favor, irmão, a gente não pode nada, não.
Então tenha consciência disso. Tenha consciência que o demônio vai fazer de tudo para te enganar e te iludir, até mesmo no caminho da virtude. Você pensa assim, essa virtude aí eu já adquiri. Não, irmã, a senhora está falando, eu já estou tranquila. Essa virtude aí da temperança, da castidade, eu já dominei ela já. Já dominou? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado, desconfia de você e desconfia de você até o final da vida. Não é porque você já está adiantado numa coisa que pode ser que você não caia. Irmãos, a gente tem que ter essa desconfiança de nós. Eu não posso colocar a confiança em mim. Irmã, eu vou em tal festa, mas eu não vou pecar lá não. Irmão, você tem uma carne que te pede o pecado. Você tem um capeta que te tenta para o pecado. Você não está confiando demais em você de ir nessa festa não? Será que você deve ir? Para pensar. Porque às vezes a gente confia demais na gente, irmãos. Eu vou beber só um golinho, irmã, porque eu tenho limite, eu sei o meu limite. Será que você sabe de verdade o teu limite? Porque daqui a pouco você está enchendo a cara, está fazendo um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada por aí. Porque você acha que conhece o teu limite, porque você está confiando em você. Então foge do pecado, foge daquilo que é tentação para a tua vida, foge daquilo que é armadilha do demônio. Foge, corre. Não se coloca em situação de risco, irmão. É a mesma coisa da gente ir lá ver um leão, fala que leão lindo. É bonito o leão, não é? Vai lá pôr a mão dentro da boca dele. Mas eu sou rápido, irmão. A hora que ele for fechar, eu já puxo a mão. Irmão, você está confiando demais na sua agilidade. Quantas vezes na vida a gente confia na nossa agilidade, a gente bota a mão no perigo, eu vou tirar. E não dá tempo. Pode ser que não dê tempo. Às vezes você está se colocando em risco e você não sabe quando vai ser a sua morte. Pode ser que não dê tempo de você se converter. Então não confie em você mesmo. Não coloque a confiança em você em nenhuma situação da sua vida. Nada. Desconfie de você. O quarto meio é aproveitar as próprias quedas no pecado. Aproveite as suas quedas para aprofundar a consciência da tua fraqueza. Irmão, quando você cair no pecado, olha para você e fala, tá vendo do que você é capaz? Tá vendo quem você é? Olha o que você fez. É disso aí para pior. Porque às vezes a gente olha para o pecado do outro e a gente já corre para julgar. Fala, eu não faço isso não, porque o fulano fez isso. Porque olha lá, a menina perdida. Porque a filha da fulana ficou grávida, você ficou sabendo? Jovenzinha, solteira. Pelo amor de Deus, não julga o outro não. Não julga o outro não, porque não tem nada que o outro faça que você não seja capaz de fazer. E você precisa ter essa consciência, desconfie de você. Não tem nada, não veja uma prostituta na rua e pense, ela é uma prostituta e eu sou santa, jamais. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria numa vida igual, ou até pior do que a dela. Desconfie de você. Você é capaz de cometer os maiores crimes, os maiores assassinatos, as coisas mais monstruosas desse mundo, porque o pecado habita em você, porque você tem uma inclinação ao mal. Então não duvide da sua capacidade de fazer o mal, irmão. Não duvide. E quando você cair, aproveita do seu pecado e olha para a tua fraqueza de frente. A gente corre e esconde, a gente faz igual Adão. Adão pecou, correu e se escondeu atrás do arbusto. Correu para esconder de Deus. Não, Senhor, eu ouvi teus passos e corri porque tive medo. A gente corre e se esconde de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente pega a sujeira do nosso pecado e enfia debaixo do tapete, porque a gente tem vergonha, a gente tem medo. A gente não quer encarar a nossa miséria de frente, porque a gente quer manter uma aparência de santidade para nós e para os outros. Para nós e para os outros. Então, quem é você? Tenha coragem de se encarar com verdade. Tenha coragem de olhar para você e enxergar que você muitas vezes na sua vida colocou sua confiança em você mesmo, mas que não pode ser assim, porque você é miserável, porque você é nada, porque você é um mendigo de Deus. Então continua dizendo, de fato, é para este fim que Deus permite essas quedas. Por que que Deus permite a queda? É para esses fins, irmãos.
É para esses fins, para que, guiada pela inspiração de uma luz mais clara, aprendas a desprezar a ti mesma como um ser limitado e como tal deseje ser vista pelos outros. Você tem vergonha de mostrar a tua miséria para os outros? Você tem vergonha que as pessoas olhem para você e te achem santa? Mas não é o que você é. Não esconda quem você é. Sem este desprezo, não haverá desconfiança virtuosa que tem seu fundamento no conhecimento experimental e na verdadeira humildade. Irmãos, Deus permite a queda na nossa vida para nos humilhar e nos fazer santo. Teve um tempo da minha vida antes do convento isso, e aqui eu estou partilhando a minha miséria com você, irmão. A minha miséria eu partilho aqui com você. Teve um tempo da minha vida, antes de ser freira, eu estava no grupo de oração, eu já pregava, quem me conhece sabe disso. Eu já estava no grupo de oração, eu já pregava, já coordenava, já fazia um monte de coisa, já era da frente. Eu comecei a achar que eu era uma pessoa boa. Eu comecei a me vangloriar, eu comecei a confiar nas minhas próprias forças. E eu julgava os outros, eu via a queda dos irmãos, do grupo, das pessoas do grupo de oração. Eu falava, o fulano ela é infiel. A vida que o fulano está levando. E julgava e criticava os outros. E me achava boa. Me achava santa, me achava avançada no caminho de Deus. Deus permitiu uma queda tão grande na minha vida. Deus permitiu uma queda grande. E uma queda muitas vezes até pública, humilhante. Para eu poder cair em mim mesma. Para eu poder enxergar a minha miséria. Para eu poder olhar para mim e falar, você não é o que você pensa. Irmão, naquele momento eu caí do cavalo, eu vivi a experiência de São Paulo, que eu conto para você sem vergonha de te contar, porque é graça, eu louvo a Deus por essa queda na minha vida muito dura, muito dolorosa e pública, as pessoas ficaram sabendo, eu já estava até à frente de grupo de oração, e hoje eu louvo a Deus por essa queda na minha vida, sabe por quê? Porque naquele momento Deus me fez cair do cavalo. Naquela hora ali, Deus me fez cair do cavalo. E quando eu caí do cavalo, da minha soberba, da minha presunção, eu me deparei ali com a luz puríssima de Deus, me deparei com Deus, diante da minha verdade, porque diante da nossa verdade a gente se encontra com Deus. E ali eu me dei conta, eu fiquei cega naquela hora, eu me dei conta da cegueira espiritual que eu vivia. E ali, irmãos, eu precisei de muita oração. Eu precisei me abaixar para catar os pedaços. Eu precisei, irmão, de muita humildade ali para poder me levantar. Muita humildade para poder me levantar. E ali Deus foi trabalhando em mim. Não que eu já seja humilde, não. Mas hoje eu olho para mim, eu sei quem eu sou. Porque Deus me permitiu experimentar uma miséria profunda. Deus me permitiu cair em pecado. Deus permitiu que eu fosse julgada como tantas vezes eu tinha julgado os outros. Deus permitiu que eu fosse acusada, que eu fosse humilhada como tantas vezes eu tinha feito com os outros, para eu olhar para mim e saber quem eu sou de verdade, para eu me conhecer, para eu conhecer e tocar a minha verdade, a minha miséria, a minha história. Toca a tua história, irmão. Toca o teu pecado, toca a tua miséria, toca quem você é de verdade, porque só assim Deus poderá te fazer um homem e uma mulher nova. Somente assim. Enquanto você ficar achando que você é alguma coisa boa, Deus não poderá agir. Porque você vai estar montado no cavalo da tua soberba. Porque você vai estar montado no cavalo da tua presunção. Porque você vai estar montado no cavalo da tua vaidade. E aí, irmãos, Deus rejeita os soberbos. Deus se dá aos humildes. Por isso que Deus permite tantas humilhações. Deus permite tantas quedas profundas na nossa vida. Porque se eu não caísse num pecado naquela hora da minha vida, eu não estaria aqui hoje. Não seria religiosa e não estaria buscando a Deus. O que é pior, não estaria buscando a Deus. Deus permitiu o pecado naquela hora na minha vida, uma queda horrorosa, para que hoje eu pudesse me abaixar e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, porque eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz, Jesus. Eu sei. Porque uma coisa é certa: aquele que deseja unir-se à luz suprema da verdade incriada precisa do conhecimento de si. Se você não se conhecer, você não vai se unir à luz de Deus.
Irmão, e se conhecer é tocar a tua miséria. Não pensa que você vai se conhecer e vai falar: nossa, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Você pode ser linda por fora, mas por dentro, como dizia o meu povo mineiro, por dentro é pão bolorento. Por dentro há uma podridão em você. Por dentro a miséria, o pecado, a inveja, a soberba, a raiva. Há tantas coisas dentro de você que você tantas vezes tem tentado esconder debaixo do tapete. E Deus quer que você toque a tua miséria. O que Jesus falou para a samaritana? Vai lá, chama a tua verdade e volta aqui. Jesus está dizendo hoje para você: vai lá, chama a tua verdade e volta aqui. Chama a tua verdade, quem é você? Como você tem vivido? Porque tem mantido a aparência para os outros de pessoa santa, mas como você tem vivido de verdade? Qual é a tua verdade? Aquilo que você esconde, aquilo que você usa máscara para que os outros não vejam? Qual é a tua verdade? Chama a tua verdade e vem. E volta aqui. Aos soberbos e presunçosos, esse conhecimento é dado pela divina clemência. Geralmente, olha o que Deus faz com os soberbos e presunçosos, que eu acabei de contar de mim, na minha soberba, na minha presunção. Deus faz aos soberbos e presunçosos, esse conhecimento é dado pela divina clemência, geralmente através de uma falta, da qual se acreditavam livres, para que então, frustrados, possam conhecer-se e desconfiar de si mesmos. Deus permite que a gente caia. A gente que está no orgulho, quem estiver no orgulho, Deus permite que você caia num pecado que você pensava já está livre, já está dominado, para que você fique frustrado e para que você possa tocar e conhecer a tua verdade. Normalmente, porém, o Senhor só se serve desse meio tão miserável quando outros meios mais benignos, como os citados mais acima, não trouxeram o benefício pretendido por sua divina bondade. Ele permite que o homem caia na proporção do seu orgulho, de modo que onde não se encontra a menor presunção, como no caso da Virgem Maria, também não se encontra a menor queda. Então, quando caíres, volta os teus pensamentos imediatamente para o humilde conhecimento de ti mesmo e para a oração constante. Pede ao Senhor que te dê a luz verdadeira para obteres total desconfiança de ti mesmo, se não desejas cair outra vez no mesmo erro ou no outro mais grave. Qual que é o nosso problema, irmãos? Quando a gente cai, a gente desanima. O orgulho é tão grande que o orgulho muitas vezes não deixa que a pessoa se levante. Ela cai e lá onde ela caiu, ela fica prostrada. Caiu, fica lá deitado no chão, fala: vou ficar aqui mesmo, já passei vergonha de cair, agora eu vou fingir desmaio, né? Vou ficar quieta aqui no chão, não levanta não. Por quê? Tamanha soberba, tamanho orgulho. Irmãos, a gente tem que aproveitar da nossa queda. A queda, ela é encontro conosco. Caiu, olha para dentro de você, aproveita esse momento de encontro com a tua verdade, com a tua história. Então, quando caíres, volta os teus pensamentos imediatamente para Deus. Deus, eu caí. Faz como Davi. Davi caiu, Davi não se afastou de Deus não. O que Davi fez? Foi rezar. E ali ele compõe o Salmo 50. Senhor, eu nasci no pecado. Pecador, minha mãe já me concebeu. Olha para mim, Deus. Me perdoa. E ele vai ali pedindo perdão para Deus. Ele vai ali reconhecendo a sua miséria. Tem de piedade, Senhor Deus. Tem de piedade. Faz a minha alma ficar branca. Purifica o meu coração. Dá-me um coração novo, um espírito contrito. Ali ele vai rezando e vai pedindo que Deus o faça nova criatura. Que Deus o perdoe, que Deus o restitua. Por quê? Porque ele diz: eu sou miserável, já nasci no pecado. A minha condição é essa aqui, Deus. Eu não poderia esperar nada diferente de mim. O problema, irmãos, é que a gente acha que a gente é tão bom que quando a gente cai, a gente fica surpreendido. Nossa, eu fui cair. Isso é um orgulho terrível. Justo eu fui cair, quer dizer que todo mundo pode cair, todo mundo que está ao teu redor, você não. Mas você foi vacinado contra a queda? Você é a Mulher Maravilha, o Superman? O que você tem que os outros não têm? Gente, todo mundo caiu, todo mundo experimentou o pecado, exceto Jesus, exceto a Virgem Maria.
Todo mundo experimentou o pecado. Será que nós estamos livres disso? A gente tem que lutar muito e pedir muita graça de Deus. E na queda, irmãos, olhar para o Senhor, olhar para dentro de você e ter essa oração constante, essa oração simples, essa oração humilde diante de Deus. Sabe qual que é o problema quando a gente cai na presunção? Nós temos um exemplo bíblico muito grande. Deus permitiu a queda na vida de 2 de seus apóstolos de forma muito profunda. Pedro negou Jesus e Judas traiu Jesus. O pecado deles foi praticamente o mesmo. O erro deles foi praticamente o mesmo. A humilhação foi praticamente a mesma. Pedro, na hora que ele cai no seu erro, diz a palavra que ele caiu em si. Pedro, diante da sua queda, ele se encontrou consigo. Ele olhou para ele. E ele mergulhou na miséria dele. E ali ele pôde pedir perdão e pôde voltar para Deus. Porque ele se encontrou com o olhar de misericórdia de Jesus. E ele chora amargamente, arrependido de seus pecados. Qual a diferença para o pecado de Judas? O pecado é o mesmo, irmãos. O pecado é o mesmo. Judas se desesperou. Judas olhou para ele e falou: eu não podia ter feito isso. Ele não aceitou a sua miséria. Ele não aceitou a sua condição. Então ele se desesperou da graça. Ele disse: eu traí Jesus? Isso é imperdoável. Eu não podia ter feito isso. Não podia porque ele era melhor? Não podia porque ele era apóstolo? Pedro também. Pedro era o chefe dos apóstolos. Foi o primeiro papa da igreja. E Judas ali no seu orgulho, Judas vai se enforcar. Porque ele se desesperou da graça de Deus. E aqui fala para nós da alma presunçosa. Vamos lá. Muitas vezes a alma presunçosa, cheia de presunção, cheia de orgulho, acredita ter adquirido a desconfiança de si mesmo. Vou tomar uma aguinha. Então essa alma presunçosa, ela acredita ter adquirido a desconfiança de si mesma. Ah, irmão, eu já desconfio de mim já. E a confiança em Deus. Mas este é um erro que só se conhece bem. A gente só sabe que a gente adquiriu a desconfiança mesmo no momento em que se cai no pecado. Por quê? Então, a alma se inquieta. A alma que está na presunção, quando ela cai no pecado, mesmo achando que ela já tem a desconfiança de si, quando ela cai no pecado, ela se inquieta, se aflige, esmorece e perde a esperança de progredir no caminho da virtude. É um sinal evidente de que pôs sua confiança não em Deus, mas em si mesma. Então esse desespero, essa inquietação é um sinal de que a confiança não estava em Deus, estava nela mesma. Fica claro que confiava muito em si e pouco em Deus. Porque aquele que desconfia muito de si mesmo e confia muito em Deus, olha a diferença. Quando comete uma falta, não se perturba ou entristece, pois sabe que sua queda é um efeito natural da sua fraqueza. Gente, olha que profundo isso. A pessoa que tem a desconfiança de si, ela não vai se perturbar, ela não vai se entristecer. Ela sabe que isso é um efeito natural da sua fraqueza. É normal que eu caia. E do pouco cuidado que teve em estabelecer a confiança em Deus. Mais ainda, com essa experiência, a pessoa aprende a desconfiar mais das próprias forças e a confiar com maior humildade em Deus, detestando mais ainda as suas próprias faltas e as paixões desordenadas que a causaram. E então, com uma dor quieta e pacífica pela ofensa a Deus, volta aos seus exercícios de perfeição e persegue os seus inimigos com maior força e resolução do que antes. Então a pessoa humilde mesmo, que está aqui, já adquiriu a desconfiança de si, quando ela cai, ela não vai se inquietar, ela vai falar: de mim eu só posso esperar a miséria. Caí, pois o que você queria esperar de mim, se eu já caí? De mim só tem mal, só tem coisa ruim, então eu caí, natural que eu caio. Só tem pecado em mim. E o que ela vai fazer nessa hora? Vai buscar Deus, vai recorrer a Deus. Então ela vai buscar o sacramento da reconciliação, ela vai se confessar. Ela vai se arrepender da ofensa que ela fez a Deus profundamente.
Ela vai pedir perdão para o Senhor. Ela vai rezar. E vai se levantar e vai continuar lutando para ser santa. Estas coisas deveriam ser bem consideradas por certas pessoas que se imaginam muito cristãs, mas que ao caírem em alguma falta, perturbam-se excessivamente. E então, mais para se libertarem da inquietude que lhes causa seu amor próprio ferido, buscam ansiosamente seus diretores espirituais, aos quais deveriam recorrer, principalmente para lavarem-se dos seus pecados, pelo sacramento da penitência, e fortalecerem-se contra as recaídas pelo sacramento da Eucaristia. O que está falando aqui? Muitas pessoas cristãs, quando caem, porque confiam em si mesmas, elas se perturbam de forma tão excessiva que elas procuram o padre não porque se arrependem dos seus pecados, mas porque estão tão inquietas, porque feriram o seu amor próprio. O que é amor próprio? É esse orgulho. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca vou cair, eu não vou fazer o que todo mundo faz. Isso é amor próprio. Então a pessoa vendo ferido o seu amor próprio, isso lhe causa uma inquietação tão grande que ela vai atrás do padre para diminuir a sua inquietação, e não porque ela se arrependeu verdadeiramente. E aqui tem algo muito importante. A gente tem, irmãos, duas formas, duas contrições. A contrição verdadeira, o arrependimento verdadeiro, é aquele arrependimento que eu tenho por amor a Deus, por ter ofendido a Deus. Eu ofendi a Deus com o meu pecado, e eu pensei e falei, meu Deus, o Senhor não merece a minha ofensa. E isso me causa uma dor na alma por ter ofendido a Deus, que não merece o meu pecado, não merece a minha ofensa, Deus que só me ama. Essa é a contrição verdadeira. A outra contrição, que é falsa, que é mentirosa, que é imperfeita, é quando eu, na verdade, eu estou preocupada comigo mesmo. Eu estou procurando me sentir bem. Nossa, eu estou me sentindo tão mal por ter feito isso. Quer dizer, eu só estou preocupado comigo. Não estou preocupado se eu ofendi Deus ou não. Estou me sentindo tão mal por ter feito isso. Você viu? Todo mundo ficou sabendo do que eu fiz. Eu estou preocupado com o que os outros estão pensando de mim. Você viu? Todo mundo ficou sabendo o que eu fiz. O que eles vão pensar de mim agora? A minha preocupação é com os outros. A minha preocupação é comigo. Nossa, eu estava indo tão bem, agora eu vou regredir no caminho da perfeição. Quer dizer, eu não estou nem aí se eu ofendi a Deus ou não com o meu pecado. Eu estou preocupado com o meu caminho da perfeição. Eu estou preocupado com o que eu penso de mim. Eu estou preocupado com o que os outros pensam de mim. Então, meus irmãos, o orgulhoso, ele chora por ter ferido a sua honra, o seu amor próprio, a imagem de santidade que tinha de si mesmo e mantinha diante dos outros. A gente mantém imagem de santo. A gente se preocupa com a nossa imagem, o que os outros vão pensar de mim, porque todo mundo tem que olhar para mim e achar que eu sou santa. Porque se souberem que eu pensei isso, se souberem que eu fiz aquilo, ninguém vai gostar de mim. A gente está a todo momento buscando a aprovação dos outros, buscando o amor dos outros. Mas, irmãos, não é com uma falsa imagem de santidade que você vai adquirir o amor dos outros, não. Os outros têm que te amar pela pessoa que você é. Uma pessoa imperfeita, pecadora, miserável. Eu não acerto sempre, eu vou errar muitas vezes. E se eu acertei em algum momento, foi graça de Deus, foi Deus que acertou em mim. Se há alguma coisa boa em mim, é graça de Deus, é dom de Deus. Quer me amar? Me ama a partir de quem eu sou? Me ama a partir dos meus pecados? Por isso que a gente diz que a gente só ama uma pessoa de verdade quando a gente conhece as misérias dela. Tem gente que me encontra e fala, irmã, eu te amo. Eu tenho vontade de dizer, você não me ama, você não conhece. Você não conhece as minhas misérias. Você não sabe o dia que eu tô chata, o dia que eu tô de mau humor, o dia que eu tô de TPM, o dia que eu tô com não sei o que lá. Você não conhece, você não sabe como que é conviver comigo. A gente está tentando ser melhor? Sim, estamos. Mas caímos tantas vezes. Por isso que você tem que amar o seu marido, amar os seus filhos a partir da verdade deles. Não querendo que eles sejam algo que você quer, que você projetou. Que eles se pareçam com você, que vivam do jeito que você quer. Ame o outro do jeito que o outro é. Isso é muito difícil, irmãos. Mas a gente vai entender, a gente vai mergulhar nessa nossa caminhada, a gente vai mergulhar também nesses pontos para a gente ir aprendendo como lidar, como fazer. Os humildes não se perturbam na queda, porque sabem que ela é um efeito natural da sua inconstância e fraqueza.
Quando você cair, o que você vai fazer? Você está aprendendo agora. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais esconder do mundo inteiro. Volta o teu olhar para Deus e fala: Deus, eu caí. E essa aqui sou eu. De mim eu não podia esperar nada diferente. Agora vem auxílio, Jesus, da minha fraqueza. Perdoa o meu pecado e me ajuda. Me ajuda a me levantar. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então essa é a desconfiança que temos que ter de nós. E no nosso próximo passo, irmãos, nós vamos aprender como confiar em Deus. A gente tem passos também. A gente tem meios para confiar em Deus. Como colocar nossa confiança em Deus? Como confiar verdadeiramente em Deus? Então eu quero convidar você a permanecer conosco, a entrar no nosso grupo do Telegram, Pequeno Nada, a ser uma alma pequenina, uma alma que busca a Deus, uma alma que desconfia de si, tá bom? E outra coisa, vou deixar para vocês hoje, no nosso Instagram, hoje vai estar lá no Instagram, Carmelitas Mensageiras, o link está aqui na descrição. Eu vou deixar para vocês lá hoje 2 perguntas que eu quero que vocês respondam. Então não vou fazer essas perguntas aqui, tem opções, tá? Eu vou postar, nós vamos postar hoje lá no nosso Instagram. Então você vai entrar, se não aparecer para você a postagem, você vai entrar lá no nosso Instagram para você poder olhar, tá bom? E também você que ainda não nos segue no Instagram, comece aí a nos seguir e vem fazer com a gente esse caminho rumo ao céu. Como almas pequeninas, almas que desconfiam de si mesmas porque colocam a confiança em Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Grande abraço e até nosso próximo passo, rumo ao céu.